quanto mais capacidades ela vai tendo, mais você consegue ver um uso extensivo da IA. E é isso que acontece no momento, né? Que a gente vê profissionais em todas as áreas implementando IA, porque ela já se tornou mais inteligente do que o ser humano. Em quase todas as grandes matérias, ela já domina mais do que o ser humano médio. Vamos começar então falando aqui da diferença entre IA generativa e IA tradicional. A IA tradicional vem desde a década de 40, tem bastante tempo já. A IA tradicional, na verdade, ela é uma forma de você calcular a partir realmente de exemplos. Existe um aprendizado ali de máquinas, como se a máquina verdadeiramente aprendesse. É importante entender que a IA tradicional, ela vai conseguir fazer algumas tarefas e, como sempre, eu vou falar o técnico sem tecniquez. Então, a minha ideia aqui com vocês não é complicar, não é ficar... Muita gente até pede isso para mim, que eu traga ao máximo mastigado. A tecnologia da IA tradicional, ela é uma tecnologia que serve principalmente para fazer clusterização, classificação e previsão. Essas são as 3 grandes tarefas que uma IA tradicional vai fazer. E aí vamos abordar isso com um pouco de calma. Nós vamos falar aqui, né, com tranquilidade sobre esse assunto para que ele, de fato, fixe na sua cabeça e você saiba diferenciar as duas coisas. Então, quando eu vou conversar com muitas empresas, a pessoa chega para mim, muitas vezes até assiste essa aula na diagonal, não assiste bem, né? E chega para mim e fala assim, Rica, eu tô aqui com uma planilha e eu tava querendo, por exemplo, saber qual é a expectativa de resultado pro próximo mês. Consegue pedir pro ChatGPT fazer isso? Bom, eu posso até pedir pro ChatGPT fazer isso. Mas dilema de previsão é dilema de qual IA? IA generativa ou tradicional? Tradicional. Então, o ChatGPT pode até fazer. Mas como uma IA diferente, que eu já vou explicar com um pouco mais de calma, ele corre um risco de erro incrivelmente maior do que a IA tradicional. Onde a IA tradicional já teria modelos adequados para cada tipo de previsão. E é em cima de uma previsão. Se tem muito dado, é um modelo. Se tem pouco dado, é outro modelo. Por aí vai, não vou entrar nos detalhes. Mas nota, pensou em previsão, pensou em IA tradicional. E quando eu vou nas empresas, né... a primeira coisa que acontece é a pessoa chegar para mim e falar assim, Rica, tem aqui, né, um banco de dados fantástico aqui, assim, com todos os dados das minhas campanhas, e eu preciso fazer uma análise, né, para entender se performa melhor com pessoas assim, um assado. O que é isso? Tá falando de correlação, a gente tá falando de clusterização, a gente tá falando de dilemas de IA tradicional, né? Então é interessante que é curioso, assim, a maior parte das grandes empresas né, com as quais eu vou conversar, elas trazem para mim dilemas de IA tradicional, achando que estão falando de IA generativa. Então o que é clusterizar? Clusterizar é o seguinte, né? Digamos que eu tenha um dado, né? E eu peço para uma IA treinada para clusterizar aquele dado. Ela vai separar aquele dado em grupos que fazem sentido de acordo com o seu algoritmo. Então ela pode falar assim, essas imagens são amarelas, essas imagens são vermelhas, essas imagens são realistas, essas imagens são ilustrações. Entende? Então o algoritmo de clusterização, ele agrupa em vários clusters, ok? Não tem mistério. O que é um algoritmo de classificação? Um algoritmo de classificação é spam ou não é spam? Ou seja, você tem uma IA treinada para reconhecer se aquele e-mail é spam ou não. Percebeu? Você tem uma IA treinada para dizer qual é a probabilidade daquilo ser uma fraude. Percebe? Então nota que isso é um sistema de classificação. Chegou uma lead, a lead é quente ou é fria? Eu posso ter uma IA treinada para fazer o processo de classificação em quente ou fria. É um dilema de IA tradicional. E aí, quando eu falo, é claro que tudo que eu estou falando, a IA generativa pode fazer, mas com uma qualidade diferente.
possivelmente menor. Por quê? Porque a IA tradicional, nós vamos ter uma fórmula e, digamos assim, digamos que eu esteja fazendo uma equação com IA tradicional e eu preciso de 50 mil amostras naquela equação, no mínimo, para 50 mil amostras na equação, não, 50 mil amostras naquele treinamento que eu estou fazendo de uma IA, para ela performar com tanta média lá de acurácia. Ok. Se eu colocar 60, 70, 80, 100 mil, quanto mais conteúdo eu for colocando, mais aquela IA vai se treinando para ficar mais e mais e mais e mais inteligente. E vai chegar um momento que ela vai saber tudo daquilo, vai prever com uma acurácia de 99,9%. Tá entendendo? Isso não acontece com IA generativa, eu já vou explicar por quê. A IA generativa, até o contrário. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. A Anthropic, quando lançou o Claude 3.5 Sonnet, eles fizeram, né, eles fizeram a apresentação do modelo, né, muito bem apresentado, inclusive, vale a pena destacar isso, vários detalhes, assim, um PDF técnico, né, que eles costumam fazer um PDF técnico muito bem feito, aliás, eu recomendo a leitura desses, para vocês se acostumarem a entender como que funciona a parte técnica dos modelos, né? Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, estou acessando aqui o PDF, para vocês verem sobre o que eu estou falando da IA aprendeu ou não aprendeu. Dá uma olhadinha nisso daqui que está na tela, por favor. Né? Aqui vocês vão poder ver o paper que o pessoal da Claude 3.5 Sonnet lançou quando, toda vez que você tem uma IA lançada, normalmente o pessoal lança esse paper para mostrar a qualidade, os testes e tudo do modelo, né? Em algum momento vocês vão ver isto daqui. E este gráfico que eu vou explicar com mais detalhe lá para frente, a única coisa que eu quero que vocês vejam é esta palavrinha, recall, ou seja, a capacidade dela se lembrar. Ou seja, a IA generativa, vocês estão vendo que as linhas majoritariamente decrescem, tá vendo? Ou seja, o que é context length? É conteúdo compartilhado com a IA. Quanto mais conteúdo compartilhado com a IA generativa, mais ela se esquece. Opa! Então chegamos a uma baita diferença da IA generativa para a IA tradicional. A IA tradicional, quanto mais você dá exemplo e quanto mais você alimenta, mais ela vai se tornando um mega expert naquilo. A IA generativa não. A IA generativa, ela já é treinada. Então, se eu pego aquela IA e adiciono contexto nela de troca, a tendência é que quanto mais contexto eu coloco nela, mais ela vai se esquecendo. É claro que é diferente do processo de treino. Quando eu vou treinar uma IA, quanto mais eu treino ela em cima de uma coisa, mais ela vai saber aquilo, claro. Mas eu não estou falando do treino da IA generativa, eu estou falando do contexto da IA. Você dá troca, porque as pessoas, quando elas vão, as pessoas não criam modelos, né? As pessoas usam modelos. Então as pessoas acham que se elas pegam um modelo como o ChatGPT e elas botam 10 PDFs com tudo que ela tem sobre um assunto, as pessoas acham que aquela IA vai saber muito daquilo, mas não. A tendência é que ela comece a se esquecer de mais coisas. Entendeu? Então a IA tradicional, ela vai crescendo as suas capacidades, as suas valências, conforme, naturalmente, a pessoa vai treinando aquele conteúdo. A IA generativa, e nota, eu não estou falando do treino da IA generativa, estou falando do uso da IA generativa. A IA generativa não. Ela tende a se esquecer mais conforme você gera e coloca contexto nela. E é claro que, por conta disso, nós podemos olhar para a IA tradicional como... Eu gosto de, pelo menos, de fazer essa comparação, eu acho que ela é bem fácil da gente pensar. A IA tradicional como uma grande bibliotecária. Então imagina você entrar numa biblioteca e você precisa saber aonde está o livro, sei lá, onde está o livro tal. Você pensa num livro específico que vem à sua cabeça, tá? Beleza, onde está a Odisseia? Você fala assim, cara, Odisseia, a IA vai falar, olha,
já está classificado, já está clusterizado em, né, em gênero, já está classificado em quantidade de páginas, já está classificado... Ela vai lá e consegue falar, tá na terceira coluna, na quarta fileira, lá. Você vai chegar lá e vai pegar o livro certinho no local. Beleza, né? Então, ela consegue, a IA tradicional, orquestrar você dentro daquela biblioteca de conhecimento enorme e te apontar com uma excelente acurácia aonde está a localização do livro que você quer. E o que é a IA generativa? É o escritor do livro. Então, o escritor do livro pode te dizer que um livro, sei lá, a Odisseia, tá na quarta fileira? Pode, mas vai fazer tão bem quanto a bibliotecária? Não vai, entendeu? É diferente. Então, a IA generativa é um grande escritor. Comparado nesse universo com o bibliotecário, né? É quem vai escrever o livro, é quem vai criar a imagem, é quem vai criar vídeo, é quem vai criar áudio. A IA generativa é a criadora. E isso é fantástico. Muita gente não consegue entender por que isso é absurdamente fantástico. Gente, isso é fantástico porque a nossa vida profissional, ela é um mix de escrever texto, de criar imagem, de escutar áudio, de mandar áudio, de ver um vídeo. A nossa vida profissional é um mix de lidar com essas coisas, né? Com esses artefatos. Né? Tanto que a gente tem uma capacidade boa de fala, tem uma capacidade boa de escuta, tem uma interpretação de texto, tudo isso é fundamental. E tudo isso a IA já está fazendo absurdamente bem. Né? Então por isso que a IA ela tem uma capacidade de impacto na vida do profissional assim absurdo. E quanto à IA tradicional, o impacto vem através das coisas que você usa. Por quê? Ao longo do tempo, seu mapa já começou a utilizar IA, o Google começou a utilizar IA, o GPS começou a utilizar IA, o seu computador, a otimização da bateria começou a utilizar IA, assim, a rede social começou a usar IA, assim, todas as coisas começaram a usar IA. E você nem percebeu, porque IA tradicional são projetos frequentemente implementados pelo departamento de tecnologia, pelo time de TI, pelo time de tech das empresas. E isso deu para o time de tech um certo protagonismo em transformação tecnológica. A IA generativa, ela quebrou isso. Porque a IA generativa está sendo implementada, tipo, assim, qual é a barreira de você usar uma TES AI, por exemplo, né? Então, ó, imagina, tô aqui na TES. Qual é a barreira de eu chegar aqui na TES e falar o seguinte: me ajuda a construir um texto sobre, sei lá, o novo lançamento da TES AI. Me faça 2 perguntas agora para me ajudar com meu texto, né? Então assim, ó, qual é a barreira para uma pessoa usar isso daqui? Nenhuma. Vocês estão entendendo? Nenhuma. Literalmente, qualquer pessoa pode fazer uma pergunta. Então, a IA generativa, ela tem essa característica maravilhosa de não ter barreiras. Assim, a pessoa só precisa ler e escrever. É isso. E aliás, como a IA tem evoluído, atualmente você nem precisa, muitas vezes você não precisa nem ler e escrever, você só falar com ela, né? Então assim, não tem barreiras. E pelo fato de não ter barreira, a IA generativa começou a ser utilizada pelas pessoas comuns, pelo médico, pela enfermeira, pelo psicólogo, pelo advogado, às vezes antes que muito programador e engenheiro de software. Olha que loucura! Então, por isso que é incrível, que muita gente se deu conta da tecnologia antes daquela galera que antes liderava as revoluções tecnológicas, né? Curiosidade, tem um dado fantástico que mais de 80%, se não me engano 88%, se não me falha a memória, isso vem de uma pesquisa feita pela McKinsey,
Então já recomendo que vocês busquem. Se eu não me engano, 88%, mas mais de 80% seguramente do uso da IA por profissionais no mundo são profissionais não ligados à tecnologia. Enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, médicos, advogados, assim, contadores, profissionais que não são necessariamente profissionais de tecnologia. Engenheiros de software não são engenheiros de software, não são programadores, né? Interessante, né? Interessantíssimo isso. E é curioso, inclusive, né? O que nós percebemos, né, é que quando eu tenho apresentado a Tese AI, eu tenho apresentado a nossa tecnologia para diversas, né, empresas, né? E sabe o que é curioso? Na maior parte das vezes, o maior problema, a maior objeção, o setor que tenta bloquear para que o negócio não vá para frente, qual é? Tecnologia. Porque o time de tecnologia muitas vezes não quer perder o protagonismo, né? Só que é curioso que não tem o que fazer. Porque agora o time de tecnologia não tem mais o monopólio da construção de tecnologia. Porque agora, Rica, eu não sei programar. Beleza, calma, vem comigo. Você pode entrar aqui numa task e falar assim, me ajude a criar um banner em HTML para um e-commerce de moda masculina. E agora a IA vai pensar e vai construir o código para você. E beleza. Você conheceu de programação? Não. Mas está aqui o código prontinho para você. Você tá entendendo a maravilha que é isso? Tipo, eu não preciso mais conhecer HTML, CSS, JavaScript para fazer um código de HTML. Acabou. Inclusive, recentemente, a gente viu uma empresa que tinha 3 níveis de suporte. E em cada nível de suporte tinham várias outras tiers ali dentro. Tudo isso para evitar o suporte mais técnico de todos, que era o mais caro, que era programação. O que está acontecendo? Agora, o suporte nível 1, o mais básico, recebe o bug, recebe o problema e ele mesmo consegue cunhar generativa, investigar e até mesmo falar, olha, dá uma olhada nisso daqui. Talvez isso aqui seja a resposta. Tá entendendo? É brilhante, é brilhante. Então assim, a IA generativa, pessoal, ela e quando a gente fala escritor, talvez agora tenha, eu sei que muitos de vocês já usam a TES ou o ChatGPT ou outras tecnologias, eu sei que muitos já sabem disso, mas é importante a gente lembrar a todos, quando a gente fala que a IA generativa, ela é uma excelente escritora também, ou seja, escritora tem capacidade de escrita, não significa que ela escreve livros. Ela pode escrever matemática, ela pode escrever funções, ela pode escrever código, ela pode fazer tradução, ela pode fazer 1000 coisas. Tudo isso se passa através de um meio da escrita, né? Então, assim, quando você para pensar, tudo se resume a o que a IA tem capacidade de entendimento. Será que ela tem capacidade de medicina, de advocacia, ela tem capacidade de filosofia? Quanto mais capacidades ela vai tendo, mais você consegue ver um uso extensivo da IA. E é isso que acontece no momento, né? Que a gente vê profissionais em todas as áreas implementando IA, porque ela já se tornou mais inteligente do que o ser humano. Em quase todas as grandes matérias, ela já domina mais do que o ser humano médio, né? Inclusive, em alguns casos, por exemplo, se eu não me engano, o ChatGPT já tem mais de um ano que ele é top 1% no Bar Exam, né? Ou seja, como se fosse o nosso OAB aqui no Brasil. Top 1%, né? Isso foi, se eu não me engano, em 2023, tá? Tem um tempinho já. Tem mais de um ano. Então, assim, as IAs, a verdade é que elas estão performando, assim, de maneira realmente brilhante nas mais diversas áreas. É claro que tem um campo enorme do conhecimento que a IA nunca vai entrar, que também não é matéria desse curso, mas que são coisas que são mais do ser humano. Então, espero que nessa aula tenha ficado muito clara a diferença do que é tradicional, do que é IA generativa, e que dessa forma você tenha mais facilidade agora para saber diferenciar no seu dia a dia. Ou seja, eu preciso escrever uma coisa, eu preciso pesquisar, eu vou usar a IA tradicional, né, a IA generativa.
eu preciso fazer, por exemplo, clusterização, classificação, previsão, a IA tradicional. Eu consigo IA tradicional sozinho? Não. Por quê? Eu tô falando o ser humano comum, né? Porque a tradicional é cálculo. Ou seja, você teria que... Vou te fazer uma pergunta. Você consegue fazer uma equação de Laplace hoje? Não, porque provavelmente você não fez... Quem fez engenharia ou matemática sabe fazer. Laplace, uma série de Fourier. Agora, a mesma coisa se aplica obviamente a fazer um cálculo usando IA tradicional. Você precisa de um conhecimento de ciência de dados ou conhecimento de matemática para fazer aquele tipo de coisa. Então, IA tradicional, de certa forma, ela é um pouco mais distante da nossa realidade. Como indivíduo, como profissional, né? Eu tô falando um profissional não tecnológico, né? Ou seja, que não trabalha com engenharia de software ou ciência de dados ou coisa do tipo, tá? A IA generativa já está ao nosso alcance, tá? Então esse é um ponto interessante já para separar. Se a gente vai falando de previsão, dá para a IA generativa fazer essas coisas? Dá, mas com uma acurácia menor. Esse é o ponto para a gente entender, tá bom? E bom, de certa forma, essas são as grandes diferenças entre as tecnologias e é importante entender que a IA generativa, os limites delas são muito evidentes, são muito claros. Ou seja, toda vez que eu falo de IA generativa, as pessoas... Inclusive, aconteceu recentemente, né? Uma pessoa chegou pra mim e falou: Rick, eu pedi pra IA criar uma conta no Instagram pra mim. Ela não fez. Mas assim, peraí. A IA, ela é uma escritora. Você tá pedindo pra ela sair dela, abrir um navegador, abrir uma aba no navegador, criar uma conta no Instagram? Você consegue entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ela pode até te escrever o passo a passo para você criar uma conta no Instagram, mas você imaginar que ela vai sair da tela, abrir um navegador, são coisas que não tem nada a ver, né? Então fica evidentemente claro agora que a IA generativa, ela é essa escritora, quem cria as imagens, quem cria os vídeos, quem cria os áudios, mas ela não é uma pessoa, ela não vai abrir o navegador e fazer isso. Aí você pode falar, Rica, mas já tem agentes, inclusive a Tess, que conseguem fazer isso, né? Sim, mas aí são outras coisas, são dilemas de integração. Ou seja, uma plataforma pode ser integrada, por exemplo, a Tess é integrada com o Google Drive, só um exemplo. E aí eu posso, na Tess, criar um arquivo no Google Drive. Mas não é a IA que faz isso, é a Tess, que é uma ferramenta integrada com o Google Drive, pela API cria um arquivo. Ou seja, uma coisa é a IA e a sua capacidade de escrita. Outra coisa são as aplicações construídas em cima disso. Eu posso fazer com que a IA mande um comando para imprimir uma folha na impressora. Isso pode acontecer. Mas foi a IA que imprimiu? Não. Foi uma aplicação que conectou a IA com a impressora. São coisas diferentes, tá? Então a IA, por definição, ela escreve texto, cria áudio, cria vídeo, cria imagem. Ela não vai criar conta no Instagram, ela não vai navegar no Google, ela não vai fazer nada disso. Rica, mas tem IA que pesquisa no Google, sim, inclusive a Tess. Mas nota, é uma aplicação que é feita, como se fosse uma ponte que é feita pela Tess, para que ela pesquise no Google. Então nota, não é IA, são coisas que são feitas para que ela consiga, né, fazer aquela rota, né? Então no caso a IA, ela vai pesquisar no Google, sim, mas não por conta dela, por conta de uma ponte que é feita, uma aplicação que é construída na Tess ou no ChatGPT ou no Claude, enfim, nas IAs, para que ela possa fazer a pesquisa. Então são coisas diferentes. Uma coisa é a capacidade inata da IA, outra coisa é uma aplicação. E por que eu falo da capacidade inata da IA? Bom, porque no final do dia, o que é IA generativa? Imagina o seguinte, eu tenho um banco de dados com todos os escritos de Machado de Assis. Eu crio um modelo treinado com todos os livros do Machado de Assis. E ele está prontinho para te responder qualquer coisa sobre Machado de Assis. Pergunta: esse modelo pode entrar na internet? Não tem nada a ver. Você tá entendendo? Eu passei pro modelo, sim, 10 toneladas de conteúdo de Machado de Assis. Então, esse modelo foi treinado com texto para saber escrever
texto sobre aquele assunto. Se ele vai pesquisar na internet, nota que não tem nada a ver A com B. É uma outra coisa, é um terceiro elemento, que aí é uma aplicação que é construída. Então isso é importantíssimo que a gente entenda. Por exemplo, Stable Diffusion, os maiores modelos de imagem do mundo. Pode entrar na internet? Pode até ser que alguém no mundo construa uma possibilidade de um modelo de imagem entrar na internet, mas nota, não tem nada a ver com o modelo de imagem. O modelo de imagem, por definição, ele é um banco de ele é um modelo de IA treinado com um banco de imagens enorme para ser capaz de criar imagens novas. E aí a gente entra num tema que é fundamental. Imagens novas? Sim. Tudo que a IA cria, por definição, é único. Uma coisa bem louca falar isso, né? Mas é único. Porque a IA, ela funciona em prediction. Ela vai prevendo o tempo inteiro. E para prever, ela vai fazer uma amostra randômica em tudo que ela tem. E ela vai fazer um cálculo de previsão. E ela vai variar essa amostra, que a gente chama de seed, a cada previsão, por exemplo, na imagem, né? De maneira que cada imagem produzida pela IA seja única. Às vezes elas podem ser até muito semelhantes, mas elas são únicas. Isso garante que quando você faz uma imagem, por exemplo, com a Stable Diffusion na Tess, a imagem não é da Tess, não é da Stable Diffusion, é sua. Porque foi o seu prompt que gerou aquela imagem. Então, isso significa que agora você tem a capacidade de escrever texto, escrever poema, escrever livro. Se você escrever um livro, o livro é da Tess, é do ChatGPT, é teu. Porque a IA responde a um comando. O comando é de quem? É seu. Então, o produto, obrigatoriamente, é teu. Entendeu? É claro que existem IAs, ferramentas, aí pelo mundo, né? O mundo é enorme, que tudo que você cria nela é dela. Inclusive, o DeepSeek, quando eles criaram, eles eram meio dúbios com isso, né? E aí depois eles mudaram e tal. Mas no início, o DeepSeek falava que toda a propriedade intelectual de tudo construído com eles era deles. Aí depois eles mudaram e foram evoluindo ali, mudando as políticas, né? Mas hoje não é assim. É claro que na Tess, tudo que acontece lá, tudo que é gerado lá, é de propriedade dos clientes, inclusive para uso comercial, porque é uma coisa que a gente garante quando a gente vai trazer uma IA para dentro da plataforma. Mas entendeu que coisa interessante? Então significa que cada artefato, cada frase, é único. Aí você fala, Rica, mas e se a IA responder oi, bom dia para duas pessoas? O seu oi, bom dia é único, porque a resposta que ela deu foi feita em cima de uma seed diferente do que foi feito. Porque as seeds são números enormes que são utilizados, que é uma amostra que é utilizada para fazer a previsão. Então, por mais que a resposta seja igual, olá, tudo bem, digamos assim, né? O que foi usado para calcular é diferente. Eu tô dando um exemplo meio, mais ou menos, de imagem para texto, só para dar uma ideia de que é sempre único. É importante a gente entender que é sempre único, tá? Porque isso vai trazer pra gente uma garantia, um entendimento de como a IA é, por excelência, um assistente seu, é, por excelência, um parceiro seu. Porque, por definição, o que você construir com ela é teu. Legal, né? E isso deve dar pra você uma grande tranquilidade pra agora produzir um mundo de coisas com a IA. Pessoal, eu fico por aqui, né? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço, até lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.